Hoje é um domingo de ceia. Nós estaremos realizando a ceia do Senhor e no momento apropriado nós estaremos abordando um pouquinho, de uma maneira rápida, objetiva, o significado da ceia do Senhor. Antes, porém, nós vamos meditar no texto que Deus falou ao meu coração e eu gostaria de pedir a atenção de cada pessoa neste momento para a leitura, até porque a mensagem começa com a leitura bíblica. E o texto que nós leremos está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, leremos os versículos de 6 a 9. Basearemos, portanto, a nossa mensagem nesta noite nesse texto. Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 9. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9. O texto diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento humano, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Amém. Amém. Meus amados irmãos, uma rápida pincelada, apesar de saber que a grande maioria, se não todos, conhecem um pouquinho da trajetória ministerial do apóstolo Paulo, mas no contexto em que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, nesse contexto ele vivia em prisões, estava preso e escreveu de uma maneira até desafiadora uma carta chamada Carta da Alegria, à liderança da igreja cristã em Filipos. Em prisões, portanto, o apóstolo Paulo ministra uma palavra de ensino, uma palavra de perseverança, uma palavra de esperança e também uma palavra de desafio aos líderes da igreja cristã em Filipos. Ele os desafia a serem mais que ouvintes, a serem mais que leitores, desafia-os a serem praticantes daquilo que eles receberem. Não guardem, pratiquem, vivam aquilo que vocês recebem. Eu gostaria de dar uma passeada, de ler algumas partes importantes e depois gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, esse dia tão especial que o nosso Deus reservou para estarmos juntos. O versículo 6 traz uma mensagem muito importante para a nossa vida. Diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. A grande verdade é que quando a Bíblia fala de andar ansioso, ela está falando de viver ansioso. A vida de ansiedade não é que você não vai ter nenhuma ansiedade, nenhuma espécie de ansiedade ao longo do viver. Paulo está dizendo que não é bom que nós vivamos ansiosos. A ansiedade, trazendo assim um significado simples, talvez até um tanto superficial, mas que dá para nós compreendermos, a ansiedade é quando nós trazemos expectativas futuras para o presente. Então hoje eu vivo como se o que há de acontecer já me atingisse.
Paulo então diz assim: não andeis com ansiedade, não andeis ansiosos, por nenhuma razão, por motivo algum. Em outras palavras, ele está dizendo: nada neste mundo merece uma vida de ansiedade. Nada do presente século merece uma vida de ansiedade. E como esse tema é atual aos nossos dias? Como vivemos ansiosos? Eu não vejo a hora de me formar. Eu não vejo a hora de viajar, eu não vejo a hora de dar à luz, eu não vejo a hora de me casar, eu não vejo a hora disso, eu não vejo a hora daquilo. Então, na verdade, você não vê porque ela não chegou. Espera chegar que você vai ver. Viver ansioso é algo extremamente prejudicial. Por isso que Jesus Cristo falou: deixe a cada dia o seu próprio mal. A cada dia. Não prejudique o tempo presente por conta de experiências que ainda não aconteceram. Não vivam ansiosos. Vivam o tempo presente. Mas pastor, eu estou diante de um desafio, de um grande concurso. Então nesse momento, você deve se preocupar não com o concurso em si, mas você deve se preocupar com o preparo. É tempo de se preparar. No dia do concurso, você se preocupa com a prova. Há tempo para tudo. Salomão falava aos Eclesiastes, escrevendo o livro dos Eclesiastes, né? Que é uma carta à igreja. Há tempo para tudo. De nascer, de morrer, de plantar, de colher, de se alegrar, de se entristecer. Há tempo apropriado para tudo. E o que Paulo está dizendo é justamente isso: não vivam ansiosos por coisa alguma. Nada neste mundo merece a ansiedade. Lá na frente, na aplicação, nós ainda estaremos reforçando um pouquinho dessa ideia, meus irmãos. Aí ele diz ao contrário disso. É tão curioso, porque ele diz assim: ao contrário, o inverso disso. Ao contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. E o meio que vocês têm para isso é a oração e súplicas com ações de graça. Tem algo te esperando no dia de amanhã. Você não pode trazer o dia de amanhã para hoje, mas você pode orar. Mas você pode clamar. Mas você pode entregar o amanhã ao Senhor. Tem um hino que nós cantamos aqui: porque eu sei, bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, do meu Deus. Amanhã eu não sei onde estarei. Eu não sei nem se estarei entre os irmãos. Mas uma coisa eu sei: eu estarei na presença de Deus. Portanto, a melhor coisa que eu faço em relação ao dia de amanhã é orar. Apresente a Deus as inquietações. E aí o texto continua ainda dizendo: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Isso é tão curioso. Outro dia nós falávamos sobre isso. A paz que ultrapassa o entendimento. Porque a paz, dentro do entendimento humano, ela significa simplesmente o oposto do contexto de guerra. Eu tenho paz quando eu não estou vivendo uma realidade de guerra. Mas quando Paulo fala a respeito da paz de Deus, não está dizendo que é o oposto da guerra. Está dizendo que mesmo que as circunstâncias sejam adversas, sejam bélicas, nós podemos ter paz. Porque a paz que vem de Deus, ela não alcança somente o nosso superficial, alcança o nosso coração, a alma. Mesmo envolvido a contextos tão difíceis, eu posso experimentar a paz. Como pode? Por isso eu não entendo, não é para entender mesmo não, porque por isso que o texto diz que ultrapassa a compreensão humana. Eu só sei que eu tenho paz. Só sei que eu tenho paz. Não compreendo muito bem, mas eu a tenho. Que é dádiva de Deus, é presente de Deus. O próprio Cristo disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Há uma perspectiva diferente, é uma realidade diferente. A paz do mundo é circunstancial, a paz que Deus nos dá é permanente.
se aloja em nosso coração. Independe dos dias críticos que tantas vezes passamos. Por isso Paulo diz, e a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento humano, é esta paz que guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E é tão interessante a ideia de que guardará o coração. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu só vou me prender a coração nesse momento, porque a Bíblia diz que é do coração que partem as saídas da vida. Os caminhos da vida partem do coração. Quando temos um coração cheio de paz, nós temos caminhos de paz. Nós caminhamos pela paz. Nossos argumentos são argumentos de paz, porque o nosso coração é guardado pela paz que excede a compreensão humana. Alguém pode dizer, não sei como você teve uma reação tão pacífica diante de uma afronta dessa. Não sou eu, é o Senhor que guarda o meu coração com a paz de Deus. O texto continua dizendo, Paulo diz, tudo, caros irmãos, absolutamente tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de fama, se houver algo de excelente, eu digo de louvor, nisso pensai, que isso guarde a vossa mente, que estas coisas estejam no seu pensamento. E isso é uma coisa tão importante, porque o sujeito estava falando no culto, na quarta-feira, no estudo bíblico que é mais informal, como o nosso coração é enganoso. Como é enganoso. Davi sabia sobre isso, e ele dizia isso, enganoso é o coração do homem. É enganoso. E é tão curioso que quando a gente vê Davi escrevendo no Salmo 139, que ele diz assim, sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, tu sabes tudo a meu respeito, quando eu sento, quando eu levanto. Esse conhecimento é grande demais. E Davi está indo muito bem, mas daqui a pouco ele começa a falar de ódio. Eu odeio aqueles que te perseguem. Eu odeio aqueles que são contra ti, Senhor. Eu tenho ódio mortal, eles são meus inimigos, Senhor. Aí depois, no finzinho, na conclusão, ele diz, Senhor, sonda-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia. E quando nós vamos a você, daqui a pouco você está pensando uma bobagem, não tem nada a ver. Você está orando e tem um pensamento de uma coisa, porque enganoso é o coração humano. Por isso que Paulo diz, né, que essas coisas guardem o pensamento de vocês. Porque o pensamento é fundamental, ele faz com que nós vivamos. A mente funciona para o corpo como um motor funciona para um carro. Um motor bom, um bom desempenho na estrada. Uma mente limpa, uma mente com coisas puras que devem se alojar na nossa mente, no nosso entendimento, também nós teremos caminhos puros. A palavra de Deus diz, para os puros tudo é puro, mas para os impuros nada é puro, por conta da concupiscência, por conta da maldade, do pecado que se alojou na mente. Por isso tantas vezes somos tão desconfiados, porque tantas vezes nós projetamos no próximo aquilo que nós somos capazes de fazer. Se eu sou capaz de furtar, então eu acho que todo mundo pode furtar. Se eu sou capaz de trair, eu acho que todo mundo é traidor também. Então nós projetamos porque a nossa mente está preenchida por coisas que são contrárias àquilo que corresponde à própria essência de Deus. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso na aplicação, tá bom? O pessoal está assustado já aí. Esse daqui a pouco, pastor, daqui a pouco o senhor vai terminar que horas, né? Mas a aplicação não é tão demorada não. E para a gente concluir essa passeada pelo texto, o texto diz assim, né? Versículo 9. Tudo que aprendestes, tudo que recebestes, tudo o que ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Eu gostaria nesse primeiro momento, até porque lá na frente eu vou tocar novamente, eu vou destacar somente a ousadia do apóstolo Paulo, como ele vivia na presença de Deus, como é difícil alguém dizer assim, olhe para mim e pode fazer aquilo que eu faço. Até nós que somos pais, às vezes temos dificuldade de dizer, meu filho, pode me imitar. Nos negócios, no trato. Meu filho, trate a sua esposa futuramente como eu estou tratando a sua mãe. Meu filho, nos seus negócios, faça como eu estou fazendo. Meu filho, jamais minta, porque você não vê o seu pai mentindo.
O que o Paulo está dizendo é o seguinte: aquilo que vocês viram em mim, pode praticar, porque eu estou nas mãos de Deus. Tanto que no outro texto, Paulo diz assim: sede meus imitadores, não porque eu sou o bambambam. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu sou do varão perfeito, como eu sou do Salvador. Eu sou imitador dele, e o que vocês têm de mais próximos dele sou eu. Isso também é tão importante. O que é que os seus vizinhos, o que é que os nossos vizinhos têm de mais próximo da mensagem do Evangelho? Talvez seja nós. Talvez sejamos nós. As pessoas que trabalham conosco, as pessoas que convivem conosco. Talvez a coisa mais próxima do Evangelho que essas pessoas tenham, sejamos nós. Nós temos também a ousadia, estamos na presença de Deus a ponto de dizer: pode me imitar, porque eu imito a Cristo, varão perfeito. Que ousadia do apóstolo. Meus irmãos, vamos aqui para algumas aplicações, porque esse texto me falou tanto ao coração. Apesar de ser um texto um tanto conhecido e batido por alguns contextos eclesiásticos. Primeira coisa que eu gostaria de destacar: a vida comprometida pela ansiedade. Guarda isso aí, meu irmão. A vida comprometida pela ansiedade impede que oremos adequadamente. Quando estamos completamente ansiosos, nem orar nós conseguimos. Versículo 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao contrário, orem. Ao contrário disso, orem. A vida comprometida pela ansiedade impede até que nós oremos adequadamente. Porém, quando canalizamos a nossa fé em Deus, passamos a dialogar com Ele, passamos a ver a vida e os problemas da vida na perspectiva de Cristo. Qual é a perspectiva de Cristo, pastor? Quando Cristo disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, era Jesus humano dizendo: passa de mim este cálice, mas que a tua vontade seja feita, porque ela é perfeita. Ao contrário de vivermos ansiosos, quando canalizamos a nossa fé em Deus, passamos a dialogar com Deus, abrindo nosso coração ao nosso Pai. E aí a gente passa a ver a vida na perspectiva que Cristo via. Passamos a reconhecer de fato que temos um grande Deus e que temos pequenos problemas. Temos um grande Deus e pequenos problemas, e não o contrário. Às vezes nós agimos como se tivéssemos grandes problemas e um Deus bem pequenininho. Eu achei curioso essa semana, acredito que ontem mesmo, eu estava com a minha filhinha e me lembrei de uma ilustração que eu fiz. Porque nós estávamos lá no pátio do local onde nós moramos, e aí passou um avião grande. Eu disse: olha, avião lá, Sofia, tá, é um aviãozão. Eu disse: não, pai, é bem pequenininho. E a minha vontade foi dizer: porque você está longe dele. Fica pertinho, mas nós longe de Deus, nós é pequenininho. Está perto de nós, fica enorme. Não. Parece que Deus é pequeno e o problema é gigante. Porque estamos distantes de Deus, envolvidos no problema. Agimos de uma maneira contrária. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Na verdade, não, ele cuidará de nós. Às vezes, quando nós nos projetamos em situações vindouras, nós nos esquecemos que cada minuto da nossa vida só acontece com a permissão e com o cuidado de Deus. Qual de nós pode acrescentar um dia, 1 minuto, 5 minutos na sua existência? Qual de nós pode dizer: eu estou 100% saudável fisicamente? Qual de nós pode dizer: eu tenho 100% de certeza que amanhã neste horário eu estarei no local X?
Ele tem cuidado de nós. Portanto, meus irmãos, a vida de ansiedade muitas vezes impede que nós tenhamos uma relação adequada com o nosso Pai, com o nosso Deus. Nos esquecemos de lançar sobre Ele aquilo que nos inquieta, a nossa ansiedade, porque nós a tomamos para nós mesmos e não queremos lançar mão. São os nossos filhos, são os meus filhos, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha casa. Tem gente até que transporta por meio eclésia, é a minha igreja, é o meu isso, é o meu aquilo. Abre mão. Existe alguém que cuida melhor do que nós mesmos de cada coisa que você julga ser sua. Segunda aplicação, irmãos, a segurança que temos, vê que é algo precioso. A segurança que temos é representada pela paz de Deus. O que é isso, pastor? Esse texto, se você nunca percebeu, eu também não tinha percebido não. Mostra a paz de Deus como uma espécie de guarda protetor. E eu tive a curiosidade de olhar no original, é justamente isso. É a mesma palavra usada para os guardas romanos. Portanto, a segurança que nós temos é a paz de Deus. A paz de Deus não pode ser confundida com o bem-estar emocional, com o bem-estar psicológico, que nós adquirimos muitas vezes por conta de uma circunstância positiva, por conta de um bom tratamento, por conta de um bom livro, por conta de uma boa palestra, por conta de um bom encontro de capacitação. A paz de Deus nada tem a ver com esse bem-estar produzido pela potencialidade humana. A paz de Deus, é na verdade uma profunda e indestrutível tranquilidade da alma. Essa é a paz de Deus. Uma indestrutível tranquilidade da alma. O mundo está se acabando, mas quem tem a paz de Deus está dizendo, olha, vai se acabar, mas eu vou para o céu. Não tem problema. Porque na alma está tranquilo. É fruto da plena confiança de que o nosso problema maior, que o nosso problema sem solução, chamado pecado, já foi resolvido na cruz do Calvário. Por isso que temos paz. Tudo nesta vida tem solução, meu irmão. Só não tem solução para o pecado não confessado. O pecado não confessado tem solução. Mas para tudo na vida existe solução. Para todo problema. E quando nós temos essa consciência de que nosso maior problema já foi solucionado na cruz do Calvário, a gente passa a dizer, né? O que vem depois é fichinha. Ah, pastor, mas se eu não pagar, vão tomar o carro. E aí? Te dou carona. Podem tomar o seu também, vamos nós dois de ônibus. Ah, pastor, mas a minha casa, olha, Deus não vai te desamparar. E isso não é discurso triunfalista. É uma realidade daquele que se abriga não nas instituições ou em homens, mas que se abriga em Deus, o Deus fiel e justo, o Deus a quem Davi se reportava dizendo, fui moço e já agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não será o primeiro, meu irmão. Confie em Deus. O salmista Davi, no Salmo 32, versículo 1, diz assim, feliz é o que tem sua transgressão perdoada. Feliz é o que tem o seu pecado apagado. Seus pecados apagados. Então Davi tem uma perspectiva de felicidade completamente diferente da que tantas vezes nós temos. Esse dia eu estava vendo, até mencionei na igreja, mas julgo oportuno novamente, uma pregação, para mim não era pregação, era uma mera palestra, de uma senhora líder de uma determinada igreja, e ela disse, olhe 5 passos para ser feliz. Quando acordar, faça isso. Depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. Tal. E eu dizia assim, e os pecados, meu irmão?
Como é que alguém pode ser feliz carregado de pecado? A Bíblia diz tão diferente. Ela diz: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Feliz é aquele cujos pecados são apagados. O segredo da felicidade começa ao nos rendermos aos pés do Senhor Jesus. Esse é o segredo da felicidade. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. A paz de Deus, portanto, montará guarda diuturnamente. Paz de Deus. Olha, está tendo uma confusão tremenda. Eu não sei do futuro. Pastor, estamos em crise. Pastor, meu irmão, a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, guardará o nosso coração, guardará o nosso pensamento em Cristo Jesus. Terceira aplicação. O que tem identificação com o caráter de Deus, revelado na sua palavra, deve ocupar a nossa mente. Versículo 8. E eu achei tão interessante isso. Vocês perceberam que essa relação aqui do versículo 8 diz respeito à própria essência de Deus? Se não, vejamos. O texto diz assim: concluindo, caros irmãos, diz Paulo, absolutamente tudo que for verdadeiro, verdadeiro. Tudo que for honesto, honesto. Tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai, que isso ocupe a vossa mente, o vosso pensamento. Verdadeiro. Eu sou o caminho, verdade e vida. Honesto. Estudamos, acho que na semana passada. Vocês encontraram algum pecado em mim? Disse Jesus aos judeus. Vocês encontraram alguma imperfeição em mim? Vocês encontraram alguma desonestidade em mim? Disse Jesus aos judeus. Justo. Romanos capítulo 3. O nosso Deus é justo e justificador. Ele é justo em sua palavra. Ele é justo em seus desígnios. A sua justiça é uma justiça de equidade. O que mais? Puro. Como é santo o nosso Deus. Como é puro o nosso Senhor. Nada pode macular o caráter de Deus. Ele é santo, puro. Nele não há qualquer impureza. Amável. Como Ele amou, a própria essência do amor. Lá na carta de João: amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amável, de boa fama, o Salvador, Rei dos Reis, aquele que vivo está, como cantamos agora, aquele todo-poderoso e digno de louvor. Tudo que se identifica com Deus, pense nisso. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: pense em Deus. Para de pensar bobagem, pense em Deus. Pensa no Senhor. Enquanto tantos têm pensado em, desculpa a expressão, em tolices. Durante a semana, eu passa alguma dificuldade no casamento. E eu disse: por que o servo de Deus separa? Qual é a razão? Me diga aí, um crente de Jesus, por que ele quer separar? Qual a intenção dele? Qual a intenção de uma aliança feita diante do Senhor ser quebrada? Nele a pureza, nele a perfeição em todas as coisas. Nosso Deus merece ocupar a nossa mente. Por isso diz: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, digno de louvor. Quem é esse? Senão o próprio Deus. Para concluir, meus amados irmãos, tudo que Deus permite que você tenha acesso, querido irmão, tudo que Deus permite que você tenha acesso, põe em prática. Põe em prática. Aprender uma lição, põe em prática amanhã, põe em prática hoje, quando chegar em casa, reúne a família, olha, aprendi isso, então põe em prática.
Aprendeu, ponha em prática. Recebeu, ponha em prática. Ouviu, ponha em prática. Viu, ponha em prática. Porque o aprendizado que não é vivenciado, ele se esvai. Ele passa. E como passa? O aprendizado que não é vivenciado se esvai. Recebeu, põe em prática. Porque por melhor que seja o presente que você recebeu, se você não o utilizar, ele vai se tornar, vai enguiçar, vai deixar de funcionar. Ouviu e não é escutou, não. É ouviu. Há uma grande diferença. Ouvir é dar ouvidos. Ouvir, ouvir é ser relevante, ser importante, põe em prática. E finalmente, você viu, contemplou, ponha em prática, que o Deus de paz será glorificado através da sua vida. E que esse Deus de paz seja conosco no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas decisões, nos nossos caminhos. Que Ele seja conosco. Que Ele não precise fechar os olhos, cobrir o rosto diante do que nós desejamos, mas que Ele possa estar tão embutido em nossas mentes que aquilo que nós fizermos ao longo do dia possa ser simplesmente um reflexo, um sintoma da sua presença na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Você crê no que eu falei? Amém? Que você creia, que você deseje para si e que você ponha em prática. Que nós coloquemos em prática para a honra e glória do nosso Deus. Nosso Deus, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela possibilidade que temos de ministrá-la, Senhor. E dá-nos a cada dia, ó Deus, a compreensão dessa palavra, Pai. E dá-nos também, ó Deus, condições para pô-la em prática no nosso dia a dia. Perdoa as nossas falhas. No nome de Cristo oramos. Amém.